Desde os anos 90, 93, 94, que eu comecei a estudar, fui para o seminário da Assembleia de Deus, Pentecostal, né? A gente praticamente não tinha literatura pentecostal. A gente estudava, até Berkoff a gente estudava, né? Sim, a gente estudava mais os calvinistas, porque eram os livros que a gente tinha. Tinha um e outro pentecostal, quer dizer, tinha centenas, mas eram os livretinhos e a gente realmente não. Eu mesmo nunca me interessei por livretinho. Eu gosto de livro assim, ó. Não é que é tipo osso com tutano, né? Tipo osso com tutano. É osso com tutano. Teologia pentecostal. E assim por diante, né? A gente tinha uns livretinhos que até hoje a CPAD ainda insiste em 120 livros, de 120 páginas. Livro de 120 páginas, você não consegue falar. Você não consegue falar o que você tem para falar. Tem uns jovens aí, agora, contemporâneos, né? Que estão escrevendo uns livrão aí de 600 páginas, 500 páginas, 300 páginas, 400 páginas. Isso aí já dá para começar. Já dá para começar. Agora você fica... já pensou? Só para ter uma ideia. Olha só. César Moisés Carvalho. Ó, CPAD. Tem um livrinho dele aí. Tem um livro. E olha que esse cara aqui, meu irmão, esse teólogo aqui, César Moisés, o homem eu considero ele um dos melhores teólogos brasileiros. Mas quando ele estava na CPAD era assim, tal. Tem uns 400 páginas que eu tenho aqui, tal. Mas ó, depois que ele saiu da CPAD, entendeu? A teologia sistemática, carismática, conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. Tem uns vícios de linguagem que para mim é chato demais, entendeu? Apesar que não compromete a obra, porque foi isso que ele bebeu lá no curso de teologia, lá na faculdade do Paraná, que eu bebi também, né? Que eu também sou pedagogo e eu fiz esse curso, licenciatura plena. Só que como eu não me dediquei, eu percebi quando em 2000, no começo do curso eu era esquerdista, né? Quer dizer, eu era o que eu era, né? Que fui me ensinado desde o começo. Em 2000, eu não me lembro a data exata, mas eu comecei a pesquisar. Porque nesse seminário que eu falei, a gente aprendia o quê? A pesquisar. A gente era incentivado a fazer pesquisa, não ver só um ponto de vista, não. Amplia, filho. Procura outras ideias aí para depois você monta uma ideia. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu gostei, o professor de sociologia de pijama na sala de aula, com aquela, parece que estava de fralda, chinelo, como é que o povo chama lá em São Paulo? Pantufa, né? Aquele chinelzão, tipo de frio e tal, aquele Raider, né? Aquela coisa toda, todo de rosinha e tudo. Sociologia, doutor, botou logo pra gente assistir filmes e comentar o filme. Eu comentava, o povo batia palma, porque eu gosto muito de filosofia. Não é que eu entenda, mas eu gosto de poesia e tal, né? Assim como eu gosto de picanha, né? Mas não tem. Eu já comi uma vez picanha, uma foi duas. Que os caras lá da favela
Os caras lá na favela iam lá no supermercado e pegavam e traziam pra gente comer, né? A gente chamava pau no gato, dá um pau no gato. Bom, mas enfim, eu também sou culpado, né? Porque eu tava comendo. Não era pra me ter comido. Mas agora já é tarde. E aí eu comecei a perceber e aí eu não liguei mais. Falei, não, pô, mano, é todo esquerdista o curso, cara. Tudo, cara, tudo. Só teve uma vez que a professora vacilou, a professora preguiçosona, ela estava numa fase, numa fase crítica no matrimônio, e aí ela não estava nem aí, pá. E aí com esse não estava nem aí, ela acabou trazendo uma apostila de antropologia da educação, ela acabou pegando uma apostila lá na internet, lá, para tirar o xerox, né? E acabou caindo no... Eu tenho até livro dele aqui, rapaz. Eu esqueci o nome, mas é um grande antropólogo cristão, entendeu? E aí deu uma... provando a existência de Deus, ó, através do estudo, né, das culturas. Ele viu que existia ele descobriu que tinha um rastro muito forte de Deus nas culturas, né? E foi legal, mas foi a única coisa que deu uma suavizada. Então eu não me interessei não, eu respondi igual o Chico Xavier as provas. Porque eu vi que eu não poderia me aprofundar naquilo. O César Moisés se aprofundou, ele foi brilhante lá. Inclusive tem até livros dele que as doutoras lá da faculdade, esse é o excelente aluno, brilhante e tal. Então ele pegou aquela linguagem lá, né? A praxis, reflexão, essas coisas, né? de Paulo Freire, né? Mas tirando isso aí, e aí eu achei um pouco contraditório, porque ele disse na obra que não vai seguir o modelo grego, né, de análise. Racional, muito racionalista. Ele vai dar uma ampliada e mudar as perspectivas, né, para fazer uma análise mais espiritual, vamos dizer assim, mais espiritual um pouco. Porque a mentalidade grega, né, engessa, né, é só ali, e não dá espaço, né, para o pentecostalismo. Mas enfim, e aí ele utiliza escritores racionalistas, né, que seguem o mesmo método. Então é complicado. É igual um livro que eu tenho aqui, né, o escritor é dispensacionalista, mas usa um monte de não dispensacionalista nas citações. Por que ele faz isso? Não sei. Talvez porque era a obra que ele tinha em mão na época. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a igreja precisa de unificação. A denominação, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, não tem como mais, né? Porque está muito dividida. Ter pelo menos os pressupostos básicos, mesmo que não comunguem com questões secundárias e etc, mas pelo menos naqueles pressupostos iniciais da base fundante, vamos dizer assim, os pressupostos fundantes, que dá sustentação à ideia, né, de uma teologia pentecostal. Mas aí o que me preocupa é o seguinte: uma vez que os pentecostais esmagadoramente são dispensacionalistas, tem que ter o cuidado para não ir no Antigo Testamento
buscar recursos teológicos, justificativas, embasamento para construir uma teologia pentecostal, porque eu acho isso perigoso. Quando você coloca que os anciãos lá em Josué, que eles falaram em línguas, que eles falaram em línguas é complicado. É complicado por quê? Porque o fenômeno de línguas só aparece em Atos 2. Como cumprimento parcial. Que Pedro usa como um cumprimento parcial, né, de Joel. Né? Por que eu não vou falar aqui o versículo tal? Porque mesmo você tem que ler a Bíblia inteira. Se eu ficar citando versículo aqui, eu não vou dizer que não é legal. É legal você decorar uns versículos e tal. Quanto mais versículos você decorar, melhor é. Porém, tem um risco aí. Eu já ouvi pregadores, cara, que... Misericórdia, cara. O cara... Gênesis tal, Êxodo tal, Levítico tal, Números tal, Deuteronômio tal, e Joel, vai fazer... Cara, o cara era uma máquina. Mas não conseguia construir uma ideia. A pregação, o cerne de uma pregação, vamos dizer assim, o tutano de uma pregação, a vitamina de uma pregação, é uma ideia. Cada perícope ali, cada partezinha do texto ali, né? Aqui tem o título e tal, ali, aquela partezinha ali, chama-se perícope. Quer dizer, aquela perícope tem uma ideia ali naquela perícope. Então a pregação consiste exatamente em descobrir aquela ideia que tem ali naquela perícope. Então por isso que eu não gosto de fazer citações, ficar fazendo citações de versículo 5, porque eu quero induzir meus ouvintes a ler o livro de Mateus inteiro. João inteiro. As cartas, deixa eu falar uma coisa para vocês. As cartas eram para ser lidas de uma vez. Não é, vamos ler Romanos 1 hoje, versículo 8. Não, rapaz. Era, bora. Ei, meu povo, chegou uma carta aqui. Chegou. Entenderam? Entendeu não? Bora ler de novo. E agora? Tem que mandar essa carta, né, para outros lugares, porque vai ficar só para nós. Quando tinha dinheiro, mandava fazer uma cópia. Deixa aqui. Ou, né? E etc. Mas não era para ficar lendo assim que nem a gente lê. Hoje eu vou ler a Bíblia. Versículo tal. Capítulo tal, versículo tal. Já li a Bíblia. Você não leu a Bíblia, rapaz. Não tem como compreender nada desse jeito, você lendo um versículo isolado. Nada, não vai entender nada nunca. Então pega o livro e lê, pega Romanos e lê. Enquanto não acabar, não pare não. Porque ali é uma carta, é uma epístola. Ali tem uma ideia, né? Uma ideia geral ali do que o apóstolo está transmitindo ali na carta. Então, a confusão que eu vejo hoje é a igreja tem abraçado várias etapas do processo de Deus, mas individualmente. Uma época ela é evangelista, outra época é só oração, outra época é só... Sabe, entendeu? Aquela coisa... Agora, a moda agora é adorador. A geração de adoradores. Aleluia. Adoradores, aleluia. De domingo, né? Somos adoradores. Quem é adorador aí? Levanta a mão. Adorador.
Se você criticar, eu fiz uma crítica desses dias no Instagram. Você não é adorador. Adorador? Pera, o que é adorador? Adorador é ir lá cantar dia de domingo lá. Adorarei. Não, adorador, adoração. Rapaz. Uma vida inteira não dá para estudar o material que tem sobre adoração. Para entender os princípios da adoração. Para entender os princípios da adoração, a gente tem que começar lá de Gênesis. Onde aconteceu o primeiro caso de adoração. Que foi Abel, né? Que fez o sacrifício. Claro que Adão adorava, né? Mas a gente está falando de uma coisa que está escrito. Não simplesmente inferir, né? Uma inferência. A inferência tem a sua importância, mas o mais importante mesmo é o que está escrito. As inferências podem ser feitas se elas não contradizerem ou contradizerem, né, o que está escrito. Mas mesmo assim, não pode especular demais. É igual o pastor da Cruzada Evangelística, que chamou o casal de namorados. Falou assim: vocês vão casar? Vocês estão noivos? São o quê? São namorados? São o quê? São namorados. Você sabe que não pode beijar, né? A mocinha, rapaz, uma menina nova, um rapaz novo. Você sabe que não pode beijar, né? Só quando casar. Aí mete a mão no nariz e limpou na calça. E analfabeto de pai e mãe. De pai e mãe e madrasta. Daí eu falei assim: meu Deus, onde foi que esse homem tirou essa ideia de que esse casal que eles não vão se beijar, meu irmão? Tá de brincadeira. O cara casa com a... bem bonitinha, morena, linda. Acho que não vai beijar uma menina daquela? Você tá de brincadeira. Caramba, os caras estão inventando cada coisa aí que dá arrepia. Ó, dá arrepio, não é nem assim não, é na espinha. Então, tá essa confusão nas igrejas pentecostais, cara. Os caras estão criticando o pentecostalismo, meu irmão. O que é que eu posso fazer para defender? Nada, cara. Eu também tô vendo o negócio. É tipo o cara falar mal do mais cedo, né? Do mais cedo, que ele pega o dinheiro dos outros, né? Tal, para enriquecer, dizendo que é para Jesus, né? E aí o cara vem falar para mim, e aí eu, não, é porque é bíblico, diz minha Bíblia. Então o trabalhador é digno do seu salário. Rapaz, você tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira com a minha cara, meu irmão. Você não pode apoiar isso. Não, é porque isso não vai escandalizar o evangelho. Não, rapaz. O que escandaliza o evangelho é você apoiar as coisas que são contra o evangelho. Se isso aí é contra o evangelho, é contra a proposta do evangelho, esse enriquecimento através da ganância, da opressão dos irmãos, ali do engano. Isso não é evangelho. Então, não, mas eu não posso falar mal porque é crente. Não, que crente o quê, rapaz? Tem nada a ver. Ele está dizendo que ele é crente, mas ele não é crente. O quê? Ele não é crente? Não é crente. Você está julgando? Estou julgando pelo evangelho, pela razão, pela coisa que está escrito. Está escrito que o crente não pode ser materialista, porque é uma contradição. A palavra crente, cristão, pressupõe que o cara é uma nova criatura. Pressupõe, estou dizendo que é. Porque nem todos são. Pressupõe que a pessoa nasceu de novo. Quando a pessoa nasce de novo, ele recebe uma nova natureza.
ele recebe uma nova visão. Ele recebe uma nova, vamos dizer assim, uma nova ambição. Um novo desejo. A ambição dele não está mais nesse mundo aqui. Nada interessa para ele. Porque ele está focado. Oh, palavra feia, mas é o jeito, né? Ele está focado no alto, cara, na cidade eterna, na glória de Deus, no reino eterno. O Jesus Cristo mostrou isso na prática, que ele não tinha apego aos bens materiais. Aí, esse tanto de livro aqui. Não, esse tanto de livro aqui, cara, esse tanto de livro aqui é para me estudar. Quer montar uma faculdade, pode levar. Quer montar uma faculdade séria, pode vir buscar tudinho. Deixa só umas 10 bíblias aqui. Tá bom. Viu? Aí ninguém tem nada não, rapaz. Ninguém tem nada não. Aqui ninguém é dono de nada não. Aqui a gente tá só administrando. A gente é exercendo a mordomia. Somos mordomos. Deus dá uma coisinha pra gente. Pra gente cuidar ali. E saber administrar pra glória dele. Segundo os objetivos dele, cara. Entendeu? Porque Deus pode me tirar agora aqui. E isso aqui vai ficar para quem? Para alguém. Que talvez vá até. Baby, tem carvão aí? Vamos lá, acenda o carvão lá. Entendeu? Não vai dar valor. É muito.